A esquerda ela quer usar o vídeo do Felca, que denuncia algo muito grave, a erotização e a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais, para regulamentar as redes sociais e impor a censura sobre a liberdade de expressão. O que eu vou comentar com vocês agora é um assunto extremamente sério, que tem dominado as discussões das redes sociais nos últimos dias e que você pode até já ter visto uma coisa ou outra sobre isso. É sobre o documentário viral do youtuber Felca sobre a adultização e erotização das crianças nas redes sociais. Eu vou dividir a minha análise em 3 pontos. Primeiro, eu vou te contar o que aconteceu para a gente ficar na mesma página. Segundo, eu vou te explicar como que a esquerda já correu para se aproveitar desse assunto importante de forma oportunista com um objetivo sinistro. E terceiro, eu vou provar para você como a esquerda é hipócrita e é mentirosa, o que vai apenas evidenciar que o que eles fazem não é e nunca foi sobre as crianças. Fica aqui comigo que isso vai te chocar. Bora então para o primeiro ponto com um pouco do contexto sobre a denúncia do Felca. Bora lá! O youtuber conhecido como Felca, ele publicou no seu canal um vídeo que é praticamente um documentário, tem 50 minutos, chamado Adultização. E nesse vídeo ele faz várias denúncias sobre basicamente 2 problemas sociais gigantescos. O primeiro problema são os influenciadores que viralizam e monetizam o conteúdo de crianças e adolescentes em situações sugestivas, erotizadas e sexualizadas, criando uma verdadeira audiência de pedófilos e predadores sexuais que se aproveitam desses conteúdos, o que coloca essas crianças em uma situação de vulnerabilidade. E o segundo problema é a facilidade com que pedófilos e predadores sexuais conseguem criar contas em redes sociais e viciar o algoritmo para que apenas entregue para eles aquilo que eles querem ver, apenas entregue para suas contas esse mesmo tipo de conteúdo, de crianças em situações erotizadas e sexualizadas. Como assim, Deltan, crianças em situações erotizadas ou sexualizadas? Pois é, gente, não são conteúdos explícitos. São quase sempre conteúdos inocentes, postados nas redes sociais pelos pais ou pelas próprias crianças, delas usando roupas de banho, na praia, na piscina ou de pijama em casa, que são cenas completamente normais, mas que são vistas de forma distorcida e maldosa pelos predadores. E aí, o que aconteceu? O vídeo do Felca viralizou com mais de 27 milhões de visualizações, tomando as redes com uma discussão extremamente importante para as famílias brasileiras a respeito da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais e os perigos que isso pode trazer para a saúde mental e física das nossas crianças. O vídeo também ajudou a jogar a luz dos influenciadores que por anos se aproveitaram desse tipo de conteúdo para crescer na internet, ganhar milhões de seguidores, milhões de reais, com vários deles tendo suas contas agora até que enfim sumariamente removidas das redes pelas próprias plataformas depois das denúncias. Tinha gente que fazia até uma espécie ali de reality show com adolescentes que ficavam, beijavam, e aí de repente ia lá e tirava a coberta e os dois ali dormindo de conchinha. Gente, o pior tipo de conteúdo que você pode imaginar. Só que aí, eis que surgiu a esquerda oportunista, e aqui a gente entra no segundo ponto, como eu prometi. Eis que apareceu então o Guilherme Boulos, surfando em cima do vídeo do Felca e colocando a culpa nas redes sociais por não quererem ser regulamentadas. Dá uma olhadinha aqui comigo no que ele disse, ó, vou compartilhar com você a tela aí. Olha aí, ó. O que disse o Boulos? Ele disse, além de lucrar com conteúdos que expõem nossos filhos a criminosos que se escondem atrás do celular, lucram com o uso das nossas informações pessoais. Já está trazendo aí um outro assunto. O que é, diga-se de passagem, outra parte mal explicada da forma de atuação dessas redes sociais estrangeiras. Sempre com esse discurso de teor nacionalista contra os estrangeiros, como se as redes sociais fossem colonialistas, e trazendo, distorcendo aquilo que é uma discussão real e importante, sexualização e erotização, muitas vezes promovidas por movimentos que eles apoiam e distorcendo para atacar as redes sociais. Vamos seguir aqui. A outra que surgiu para surfar o assunto foi a Erika Hilton, a deputada das bolsas de grife dos milhares de dólares e que disse o seguinte, olha aqui comigo. Primeiro ela faz aqui uma introdução e depois ela chega nesse ponto aqui que eu destaquei. E é criminoso também que as redes sociais, as big techs lucrem com tudo isso, recomendem esses conteúdos a novos usuários, os transformem em tempo de tela, visualizações e anúncios e, por fim, monetizem a pornografia infantil e a exploração sexual infantil. Gente, a hipocrisia da Erika Hilton é uma das piores que eu já vi e eu já vou provar isso para você. Segura aí. E, por fim, veio aí o presidente da Câmara, o Hugo Mota, que surgiu para dizer isto aqui.
O vídeo do Felca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente que toca no coração da nossa sociedade. Até aí, ok. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Agora ele vai desvirtuar. Nessa semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão. Obrigado, Felca. Conte com a Câmara para avançar na defesa das crianças. Bora agora, gente, para o terceiro ponto que eu vou expor para vocês, a hipocrisia gritante da esquerda depois do vídeo do Felca. E aqui é importante deixar muito claro, mas muito claro uma coisa. A sexualização e a exploração infantil, elas precisam ser firmemente combatidas e existem vários instrumentos legais para isso, previstos no Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Penal. O Marco Civil, por exemplo, ele prevê que as plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros quando mantêm posts contendo nudes ou atos sexuais, quando não derrubam esses conteúdos após uma simples notificação, mesmo sem decisão judicial. Ou seja, as plataformas já têm que derrubar conteúdos sexuais, mesmo sem uma decisão judicial. O Código Penal também, o Estatuto da Criança e Adolescente, prevê também uma série de punições, inclusive cadeia, criminais e penas altas para quem explora crianças e adolescentes e pornografia infanto-juvenil. Eu mesmo, como procurador da República, eu processei dezenas de pedófilos digitais ao longo da minha carreira como procurador. A gente investigava, tinha várias técnicas modernas de investigação e infiltração de agentes em grupos de pedófilos. A gente ia pegando ali, jogando rede, pegando tarrafada, processando e colocando na cadeia. Agora, o que não dá para deixar a esquerda oportunista surfar nesse assunto e utilizar de forma maliciosa, oportunista, e como um cavalo de Troia, como um embrulho para pautar e votar projetos de regulamentação das redes sociais que vão impor a censura. Porque já existem leis e meios para combater essas redes de pedofilia e exploração sexual infantil, inclusive no meio digital. A gente tem que ter muito cuidado e observar com atenção o que a esquerda vai fazer a partir de agora, porque tudo indica que eles podem novamente tentar pautar o PL da censura depois de eles terem sido derrotados todas as outras vezes. E aí eles vão usar algo muito sério e grave como um instrumento para impor censura e censurar ainda mais a liberdade de expressão no Brasil. E não é a primeira vez que nós vemos isso. Lembra do episódio do ataque a uma escola em Santa Catarina? Que foi promovido, inclusive matando crianças lá, por uma pessoa com esquizofrenia, que tinha sido usuária de drogas. Esse episódio ele foi usado pela esquerda não para endurecer o tratamento das drogas, mas sim para usar como argumento a favor da regulação das redes sociais, quando uma coisa não tinha nada a ver com a outra naquele episódio do ataque à escola. Eles buscam qualquer pretexto que pareça justo, que pareça bonito, que toque o coração das pessoas, para manipular, para censurar o discurso. Por que isso? Porque hoje o ambiente das redes sociais é livre e é dominado pela direita, a maioria dos países é conservadora. E hoje esse ambiente digital desfavorece a esquerda nas eleições. Então eles estão desesperados para censurar, para regulamentar. E vejam como que a esquerda é hipócrita, gente. Quem lembra disto aqui? Quem se lembra disso aqui? Escreve aí nos comentários. Ilha de Marajó. Políticos e artistas zombaram de denúncia da Damares e pediram a cassação da Damares. Independente do que a senadora Damares tenha dito, denúncias, gente, de prostituição, de pedofilia, de exploração infantil existem na Ilha de Marajó há décadas. E voltaram à tona recentemente, depois que a cantora Aimee voltou a denunciar o que acontece por lá. Dá uma olhadinha aqui no que a cantora Aimee disse. Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, minha terra. E lá tem muito tráfico de órgãos. Lá é normal isso, tem pedofilia em nível hard. A criança de 5 anos, quando vem um barco vindo de fora com turistas, a jovem se interrompe. Marajó é muito turístico e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas de 6, 7 anos saem numa canoa e se prostituem no barco por R$5, afirmou a Aimee. Pois é, mesmo assim, Xuxa foi lá e divulgou um abaixo-assinado pedindo a cassação da Damares, o que foi endossado por outros artistas como Marcelo Taz, Patrícia Pilar, Chico Sá. Érica Hilton apresentou uma notícia-crime contra ela na PGR. Ela foi atacada por Lula, que disse que as denúncias da Damares eram absurdas. Boulos e Érica Hilton, que se manifestaram depois do vídeo do Felca, foram os mesmos deputados da esquerda que votaram contra o projeto que aumentava o cumprimento de pena para crimes hediondos, como os crimes de estupro contra vulnerável, contra criança e contra adolescente. Nesses crimes, se o projeto
contra o qual Boulos e Érica Hilton votaram contra. Se esse projeto tivesse tido voto a favor, sido aprovado, os criminosos teriam que cumprir presos pelo menos 80% da pena de até 10 anos de prisão, ou seja, teriam que ficar pelo menos 8 anos dos 10 anos presos antes de progredir para o regime semiaberto. Como não foi aprovado, com a ajuda aí da não aprovação do Boulos e da Érica Hilton, o tempo mínimo é de 40%. Eles também votaram contra a CPI da exploração infantil na ilha de Marajó, na Câmara. Por quê, hein, Boulos? Por que, Érica Hilton? Vocês não estão preocupados com as crianças? E falando na Érica Hilton, ela que se diz tão preocupada com crianças, ela disse que impedir o uso de bloqueadores hormonais e uso de hormônios em adolescentes em transição em São Paulo era, veja aí, ó, era uma tentativa de criminalizar as infâncias trans. Ela diz, presta atenção, impedir o uso desses bloqueadores hormonais em adolescentes em transição em São Paulo seria uma tentativa de criminalizar crianças trans. Ah, gente, me poupe. Nunca foi pelas crianças. Sempre foi pela repressão, pela censura, pelo controle das redes sociais, pela imposição do silêncio e pelo controle da direita nesse ambiente digital em que a direita prospera, em que a direita influencia, especialmente um ano antes das eleições. Como eles disseram há pouco tempo. Eles estão ferrados se eles não regulamentarem as redes sociais. Daí veio o STF e daí eles vão usar qualquer pretexto para impor a censura dentro de um cavalo de Troia. Vão pegar qualquer argumento sensível, bonito, que toca o coração das pessoas para manipular as pessoas e impor o que eles querem. Censura.